Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como é que vocês estão? Espero que tudo tranquilo aí com vocês. Meu nome é Thiago Lopes, para quem ainda não me conhece. Estudaremos a partir de agora a Lei 8.112, lei ultra mega importante para os concursos de nível federal. Pessoal, de tão importante que é, nós daremos uma atenção de forma minuciosa em nossos estudos sobre essa lei, tá? Então, de olho na tela, eu vou ler artigo por artigo, dando ênfase àqueles que são mais importantes, para que você não tenha nenhuma dificuldade de resolver as questões que cobrem este assunto. Vamos lá? O artigo 1º, ele vai trazer o seguinte, ó, esta lei, ele vai instituir o regime jurídico dos servidores públicos civis. Primeira coisa, servidores civis, então você já sabe que o militar não entra no bojo do nosso estudo. Outra coisa importante, quando você estuda a Lei 8.112, você tem que ter em mente que ela se aplica aos servidores civis da União, ok? Esfera federal. Suas autarquias, ou seja, autarquias federais, exemplo, FRJ, INSS, a Fiocruz é uma fundação pública. É chamada de fundação autárquica, porque ela é de direito público, mas também se aplica a 8.112. Os ministérios federais, quando têm os seus concursos, cobram 8.112, tá bom? As agências reguladoras, a ANAC, a Anatel, a Anvisa, as agências reguladoras de nível federal também cobram 8.112, já que são autarquias, tá? E quando eu falo em autarquias em regime especial, eu me refiro inclusive às que eu acabei de citar, que são as agências reguladoras, tudo bem? E as fundações públicas, de quebra já te dei o exemplo da Fiocruz, posso te dar o exemplo também do IBGE. IBGE também cai a 8.112, tá bom? Porque são concursos, ou melhor, são instituições que para contratar os seus servidores precisam realizar concurso. Logo, esses concursos vão exigir que você tenha um conhecimento do estatuto. Quando uma pessoa trabalha de carteira assinada, pessoal, ela é regida pela CLT como regra, tá? A não ser que seja um trabalho rural ou um emprego doméstico. Mas o cara que trabalha numa empresa, uma mulher que trabalha numa empresa, tem a sua carteira assinada, ela é regida pela CLT. Então, as regras de acesso, as regras de saída, as regras de responsabilidade, as regras de direito e deveres são postas na CLT para quem é empregado. Aqui você não será empregado, você será servidor, servidora, estatutário, estatutária. Logo, você não se aplica a CLT, se aplica na esfera federal a Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores civis. Este é o alvo do nosso estudo a partir de agora, tudo bem? Vamos para o artigo 2º e ele nos diz o seguinte: para efeitos desta lei, servidor é a pessoa que é legalmente investida em cargo público. Quando eu falo legalmente, significa que eu preciso respeitar os critérios estabelecidos em lei, tá, pessoal? Eu preciso respeitar todos os critérios que a lei estabelece para que a pessoa possa realmente ser chamada de servidora pública de fato e de direito. E aí ele vai dizer que é a pessoa que está investida em cargo público e não em emprego. Lembra que eu falei? Quem tem emprego é seletista. Quem tem cargo público é chamado de servidor. Artigo 3º nos diz o seguinte: cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas, ou seja, atribuídas a um servidor, servidora. Parágrafo único. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Muita atenção, aqui já começa a surgir algumas questões capciosas. Seja esse brasileiro nato ou naturalizado, tá, pessoal? Nato ou botou a palavrinha aqui, ó, naturalizado. Vou botar aqui embaixo, tá? Então, se perguntar na sua prova assim, meu amigo, minha amiga, somente os brasileiros natos terão acesso a cargos públicos federais. Já sabe que está errado. Somente os brasileiros naturalizados terão direito a acesso a cargo público. Já está errado também. Se ele botar só brasileiros, está certo. Se ele botar brasileiros natos e naturalizados, aí beleza, sem problema. Tudo bem? Ótimo. São cargos públicos, esses cargos públicos, melhor dizendo, são criados por lei, tá, gente? Por força do artigo 48, inciso 10 da Constituição Federal. Tá lá no artigo 48, inciso 10 da Constituição Federal. Cargo e função são criadas ou criados por lei, tudo bem? Com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos
A regra é que você não vai trabalhar de graça, ok? Cuidado, muita atenção com o que eu vou te falar agora. O cargo público efetivo e o cargo público em comissão são regidos por este estatuto, ok? Isto posto, eu quero muito que você tome cuidado com uma pegadinha que é muito cobrada em sala de aula presencial e até mesmo nos nossos eventos aqui no Focado no Digital, via rede social não, via online, eu sempre pergunto e sempre tem alguém que dá uma escorregada, que é o seguinte, eu pergunto, o cargo em comissão, o servidor exclusivamente comissionado, precisa realizar concurso público? Resposta, não, porque o cargo em comissão, ele dispensa a realização de concurso público. Aí a segunda pergunta que eu faço é, o cara, a mulher que está investido em um cargo exclusivamente comissionado, ele é estatutário? Essa é a pergunta que vale o seu acesso ao cargo público através da aprovação no concurso. Se perguntar na sua prova, aquele que é exclusivamente comissionado é estatutário? Sua resposta será sim. Sabe por quê? A primeira indagação sobre a exigência ou não de concurso público faz a pessoa entender que quem tem cargo em comissão não é estatutário. Está errado. O que o exclusivamente comissionado não tem é estabilidade, porque ele não precisa passar pelo viés do concurso público. Uma coisa é não ter estabilidade, outra coisa é ser ou não ser regido pelo estatuto. E o artigo 3º, parágrafo único, ele diz com todas as letras, os cargos em comissão e os cargos efetivos são regidos por esta lei. Então, se essa lei é o Estatuto do Servidor Federal, logo o comissionado também é estatutário. Agora, é bem verdade que algumas coisas que que estão no Estatuto não são destinadas a ele. Exemplo, a estabilidade. Tudo bem? Outra coisa que eu posso citar que não é dada ao servidor exclusivamente comissionado, o regime próprio de previdência. Direito a algumas licenças, como por exemplo, capacitação, a licença para tratar de interesse particular. Logo, são licenças que não são dadas àqueles que são exclusivamente comissionados. Então, veja, o estatuto é aplicado ao comissionado, mas não em toda a sua totalidade. Tudo bem? Ótimo. Seguindo, artigo 4º nos diz assim, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo aqueles previstos em lei. Exemplo, o serviço de mesário. A Justiça Eleitoral, ela convoca algumas pessoas para realizar o serviço de presidente da sessão, para servir como primeiro e segundo mesário, como primeiro e segundo secretário e até mesmo suplente da mesa, chamada de mesa receptora, lá no Código Eleitoral, artigo 118, tá? Então, o mesário, envolvendo presidente, vice-presidente, essa galera que trabalha na eleição, escrutinadores, eles ganham alguma coisa, professor? Não, porque é um serviço que é gratuito. Posso te dar um outro exemplo, que é o jurado. Trabalha no tribunal do júri. Trabalha não, né? Vai exercer a função de agente honorífico no tribunal do júri, para dizer se uma pessoa lá vai fazer o seu voto, para dizer se a pessoa é ou não condenada pelo crime de homicídio doloso contra a vida, tá bom? Ótimo. O artigo 5º, ele traz a seguinte informação. São requisitos básicos, cuidado, requisitos básicos e não específicos, ok? Para investidor em cargo público. A nacionalidade brasileira, já falei para vocês que não é necessária ser a brasileira nata, tá? Se falar que é só nato, tá errado, cuidado. Pode ser a nata? Pode. Mas se falar só a nacionalidade brasileira nata, aí tá errado. Estrangeiro pode fazer concurso, não para tudo, mas pode, então cuidado com essa alternativa. O gozo dos direitos políticos vai estar certo também. A quitação com as obrigações militares para os homens e eleitorais para todos. O nível de escolaridade exigido para o cargo, tá? Teve uma questãozinha de prova recente que disse que era o cargo de nível médio. Tá errado, porque cada cargo pode trazer a sua exigência. Exemplo, analista do TJ, TRE, TRF, deixa eu ver outra aqui. Delegado de polícia, para ser juiz, defensor, promotor, auditor. Então, policial rodoviário federal, policial federal. Existem cargos que exigem um nível superior, então dizer que é nível médio está errado. É o cargo que vai ditar qual é a escolaridade que ele quer que você tenha, para que você tenha acesso ao respectivo cargo, tudo bem?
Idade mínima de 18 anos, tá? 18 anos, onde começa a sua maioridade civil, de acordo com o artigo 3º do Código Civil, tá? Aptidão física e mental. Sério, já teve uma questão cobrando em concurso público dizendo é necessário ter aptidão física, mas não mental. É o tipo de questão que você não pode perder, tá, pessoal? É uma questão que você tem que ler com atenção para não passar batido. Bom, seguindo nossos artigos da 8.112, eu tenho o parágrafo 1º do artigo 5º que diz assim, ó: as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Lembra que eu falei? Exemplo, delegado tem que ser bacharel em Direito, juiz, bacharel em Direito, defensor, bacharel em Direito. Ah, Tiago, eu quero ser arquiteto da UFRJ, por exemplo. Tem que ser formado em arquitetura. Engenheiro, contador, tem que ser formado em engenharia, tem que ser formado em contabilidade. Então, as atribuições podem exigir um nível específico, tá bom? Para ser médico, logo tem que ser formado em medicina. As pessoas com deficiência, essa é a nomenclatura dada pelo Estatuto do PCD hoje, tá? As pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que elas... Assim, a letra da lei aqui ainda está na nomenclatura antiga, tá? Que elas são portadoras. Isso não é mais bem visto segundo o Estatuto do PCD. Porém, se cair copia e cola, bota que está certo, tá? Compatíveis com a deficiência da pessoa. Para tais pessoas, para as pessoas com deficiência, serão reservadas até, cuidado, não são 20% das vagas. O que está estabelecido em lei é que até 20% das vagas poderão ser oferecidas às pessoas com deficiência. Não me esqueça esse até, senão tu vai perder a questãozinha de prova, tá bom? No nosso parágrafo 3º diz, Jesus, quase que não sai. Estava pensando em um princípio lá do direito previdenciário. As universidades e instituições de pesquisa científica, tecnológica federal poderão, veja, não é uma obrigação, tá? Poderão prover seus cargos como professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Estrangeiro pode fazer concurso? Para esses cargos podem, não há nenhuma proibição, tá bom? Aí, ele diz aqui, ó, de acordo com as normas e procedimentos desta lei, que a realização de concurso pode acumular, se for cargo técnico ou de professor e tudo mais. Artigo 6º. O provimento de cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder, tá? Aí seria esse poder aqui, pessoal, seria o judiciário, seria o executivo e o legislativo, tá? Seria essa a ideia. Se eu vou trabalhar no legislativo, então a autoridade máxima do Legislativo Federal fará a minha nomeação. E, consequentemente, pode ser outros atos de provimento, tá, gente? É porque aqui eu estou citando a palavra genérica provimento. Ou do executivo ou do judiciário, por assim dizer. O artigo 7º é ultra mega importante. Apagar aqui, só para não ficar muita poluição visual, mas deu para você visualizar qual o significado de cada poder. Não deu? Foi tranquilo? Qualquer coisa, volta o vídeo aí e anota aí no seu material. O artigo 7º é ultra mega importante para a sua prova, tá? Já foi cobrado várias vezes. E é um dispositivo tranquilo. Veja bem, ele vai te perguntar, a investidura em cargo público, ela é feita através da nomeação, através da posse ou através do exercício? São as perguntas que caem em prova, tá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ele vai te perguntar. É sério. Você não pode dizer que é a nomeação e não pode dizer que é o exercício, senão você vai perder a questão. Segundo 8.112, a investidura ocorre com a posse. E a posse é um ato solene em que marca o início dos direitos e responsabilidades do servidor. Não é com a nomeação, ok? Não pode marcar que é com a nomeação, senão você vai perder a questão de prova, tá bom? Ótimo. Veja bem, são formas de provimento. Primeira coisa, o que seria a palavra provimento, professor? Seria prover o cargo que está vazio. Aqui tem um cargo vazio. Você precisa preenchê-lo.
Preencher significa colocar um servidor aqui dentro, e isso seria provimento, tá? Para você que nunca viu 8112, que é o meu principal foco aqui no nosso módulo. Bom, eu tenho a nomeação, que é um provimento originário, ok? Eu tenho a promoção, eu tenho a readaptação, a reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Por hora, eu preciso que você grave desta maneira. Quais são as formas de provimento? A nomeação é originária porque é o primeiro contato que o servidor tem com o cargo, tá? Todas as demais são chamadas de derivadas. Todas as outras são derivadas. Derivadas porque o servidor já teve contato com o cargo público. Tudo bem? Como regra. O que eu vou precisar que você, nesse primeiro momento, tenha calma. Nos próximos blocos, eu vou explicar cada uma dessas formas de provimento de maneira incisiva. Eu já vou começar falando da nomeação, mas a promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução, cada uma dessas formas de provimento possui uma palavra específica ou um conjunto de palavras que facilitarão o seu entendimento sobre a forma de provimento. Você não vai perder essa questão, fique tranquila. Fica tranquilo, tá? Relaxa o coração. De cara, grave que a ascensão e a transferência não são mais formas de provimento. Então, e olha que volta e meia cai uma questãozinha dessa em prova. Qualquer questão que afirmar para você, a ascensão é uma forma de provimento, tá errado. A transferência é uma forma de provimento, tá errado, ok? Não me erra essa questão. Falou nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução, a questão está certa, qualquer uma delas. Falou ascensão, está errado. Falou transferência, está errado. Posso ficar tranquilo? Ok. Seguindo, vamos lá. Artigo 9º, veja que ele já vai começar a falar da nomeação. A nomeação, como eu falei com vocês, é provimento originário. Ok? Então vem comigo. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. Esse cargo efetivo eu preciso muito que você coloque, tá aqui embaixo, tá? Ó, eu já vou fazer o link. Tem que ter concurso. Tem que ter concurso, professor? Tem. Sem concurso você não entra no cargo efetivo. Tudo bem? Ótimo. E o em comissão? Em comissão você vai colocar, não preciso de concurso. Não faz concurso, ok? Bom, em comissão, inclusive na condição de interino, interino seria uma temporariedade, tá? Uma substituição temporária. Para cargos de confiança que sejam ou estejam vagos. Bom, parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial. Natureza especial pode ser aí um presidente de uma autarquia, presidente de um banco central da vida, o presidente de uma agência reguladora, o presidente até mesmo das estatais, são cargos em comissão de natureza especial. Os ministros de Estado, segundo o Supremo Tribunal Federal, são cargo em comissão de natureza especial, tá bom? Poderá ser nomeado para ter exercício interinamente, ou seja, temporariamente, em outro cargo de confiança. Esse dispositivo é muito importante. Sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, ou seja, do cargo que ele atualmente ocupa. Hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Muito importante você gravar isso aqui. Veja bem, imagine que eu sou nomeado para um cargo em comissão. Depois de um tempo, aquele que está acima de mim, que também é detentor de um cargo em comissão, precisa se afastar, por algum motivo. A administração pública, para não precisar nomear outra pessoa, ela pode colocar a mim para ficar cumulativamente com os dois cargos em comissão. Olha que delícia! Eu vou ficar fazendo os meus deveres, as minhas atribuições, e vou acumular, por exemplo, com a sua, que você saiu para fazer uma viagem para a Europa, e aí eu vou acumular com a sua. Olha que delícia!
Muito legal. Só que nesse caso, eu não vou poder ficar com as duas remunerações, tá? Eu vou ter que optar entre uma ou outra. É possível ter, de maneira temporária, dois cargos em comissão? Sim, de acordo com o parágrafo único. Claro que isso depende de uma série de fatores, tá? Mas o que eu quero que você leia para a prova. É possível, na condição de interino, eu não vou deixar de fazer as minhas atribuições e eu não vou receber pelos dois cargos. Eu vou poder optar por uma das duas remunerações, tá? É isso. Muito bom. Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Outro dispositivo também que já caiu 1 milhão de vezes em prova. Cara, veja bem, meninos e meninas. Quando eu estou diante de um concurso público, ele pode colocar na sua alternativa assim. A nomeação para cargo efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou títulos. Geralmente é assim que ele coloca para te sacanear. De provas ou títulos. Provas ou títulos. Se você parar para observar bem o texto, não é isso que está escrito. O que está escrito aqui é de provas ou de provas e títulos. No Brasil, pessoal, é proibido concurso só de títulos. No Brasil, é proibido realizar concurso só de títulos. Eu preciso que você guarde isso. Qualquer alternativa que trouxer a realização de concurso só por títulos estará errado. Eu posso realizar um concurso que seja só de provas. Fazer por exemplo, prova de técnico da FRJ, UF, IFE, Cefet, Pedro II, INSS, são só provas. Passou na prova, acabou. Está dentro do concurso público se passou no número de vagas ou se de repente o governo chamar o excedente. Agora, no Brasil não pode ter um concurso só de títulos. Você que tem mais título vai ficar na frente. Não tem isso. A pessoa tem que mostrar que tem capacidade técnica respondendo às questões. É possível ter a fase de títulos em um segundo momento, em uma segunda etapa. Por exemplo, para juiz, prova de juiz exige títulos, tá? Lá no artigo 93 da Constituição vai dizer que prova de juiz para o juiz tem que ter provas e títulos, não é provas ou provas e títulos, tá? Então tem que ter um artigo jurídico publicado, uma pós-graduação, um curso técnico, mestrado, doutorado. Então tem série de coisas que podem servir de títulos, tudo bem? Mas não tem prova só de títulos. Repeti, acho que umas 8 vezes aqui para você memorizar, não me erra isso em prova, tá? Não me erre isso em prova. Vamos lá, artigo 11, ele fala do concurso. Veja, o artigo 9º, ele falou, quer trabalhar na administração pública, precisa ser nomeado ou nomeada. Depois ele vem filtrando, dizendo, existem cargos em comissão que não precisam do concurso, mas precisam da nomeação. E existem cargos que precisam do concurso, que são os efetivos. Ok? Esse é o raciocínio. Agora, ele vem te dizendo que a realização do concurso é de provas ou provas e títulos, como eu já tinha adiantado, e ele vai poder ser realizado em 2 etapas, conforme dispuser a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira específico para cada cargo, tá? Exemplo, no INSS agora, o técnico do Seguro Social, além da prova, tem que fazer uma segunda etapa, que é o curso de formação. Condicionada a inscrição do candidato ao pagamento de valor fixado em edital, quando indispensável seu custeio, ressalvadas hipóteses de isenção nele, edital, expressamente previstas, tá? A pessoa aí que está numa situação de vulnerabilidade financeira pode solicitar a isenção do concurso. Bom, artigo 12. O concurso público terá validade de até 2 anos. Outra coisa que também já caiu 1 milhão de vezes. Aí cai bem assim na prova. O concurso público tem validade de 2 anos. Cara, a validade do concurso não são 2 anos. A validade do concurso é até 2 anos. Eu posso ter um concurso com validade de 1 mês, validade de 6 meses, validades de 1 ano. Então veja, eu tenho aqui o que nós chamamos de discricionariedade. Eu tenho uma discricionariedade para estipular até 2 anos, ok? Um dia até 2 anos. Não posso passar. Eu ainda tenho uma outra discricionariedade, que é a palavra dada para quando a administração tem escolha para fazer algo dentro da lei, é a possibilidade de prorrogação aqui, ó, podendo ser prorrogado
uma única vez. Não pode prorrogar 300 milhões de vezes, não. E essa prorrogação se dará por um igual período. Então, o que quer dizer aqui, professor? Quer dizer o seguinte: imagine você é administrador de uma universidade e você quer realizar um concurso de 1 ano e meio. Pode fazer de 1 ano e meio? Pode. 1 ano? Sim. Vamos colocar 1 ano? Na primeira etapa, meu primeiro período será de 1 ano. Está dentro da lei? Tá. E até 2 anos. Eu posso prorrogar se eu quiser? Posso. Se eu não quiser prorrogar, o concurso acaba aqui. Não tem nenhuma sanção para o administrador deixar o concurso perder a sua validade normal pelo decurso do tempo. Nós chamamos isso de extinção natural do concurso público. Ou, se eu quiser, perto de acabar, eu faço a sua prorrogação. Só que nesse caso, eu só posso prorrogar uma única vez. E essa prorrogação tem que ser obrigatoriamente pelo tempo que ocorreu no primeiro momento. Veja, esse segundo ano é o segundo momento do concurso. O segundo momento sempre será igual ao primeiro período. O segundo momento sempre será igual ao primeiro período. Posso ficar tranquilo? Tua mente tem que concatenar as ideias assim. O concurso público tem a validade de até 2 anos. Até 2 anos. E caso a administração queira, pode prorrogar. Quantas vezes? Uma só vez. Por qual período? Pelo mesmo período que foi realizado na primeira etapa. Acabou. É isso que cai em prova. Tá bom? Ótimo. Professor, estou entendendo tudo. Que bom. Vamos lá. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital. Professor Iri Lopes Merelli diz que o edital é a lei interna do concurso. Será publicado em Diário Oficial da União e em Jornal Diário de Grande Circulação. Bom, você tem o parágrafo 2º que traz a seguinte informação: não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade não expirado. Beleza? Veja bem, cuidado com esse dispositivo, porque ele é diferente do que dispõe a Constituição. Lá na Constituição Federal, para encerrar esse nosso bloco, na Constituição diz que, durante o prazo improrrogável, eu poderia abrir um novo concurso, desde que, ao realizar as nomeações do novo concurso, eu não deixe de nomear aqueles que já passaram no concurso anterior. Deixa eu só concatenar aqui com vocês. Eu tenho um concurso que foi prorrogado, que está no seu segundo momento. Esse segundo momento é improrrogável. 1 ano mesmo, tá? Aqui é exemplo de 5. Esse 1 ano aqui é o prazo improrrogável. Para a Constituição, eu poderia abrir um concurso aqui. Eu só não poderia nomear essa galera. Eu poderia abrir um novo concurso, mesmo com esse aqui ainda valendo. Eu só não posso nomear. Eu não posso realizar a nomeação desse novo concurso enquanto tem aprovados aqui embaixo. A 8.112, ela amplia a nossa segurança, dizendo, veja bem, Constituição, você disse que pode até abrir, mas eu vou ampliar a segurança para os administrados, dizendo, na esfera federal não se pode abrir um novo concurso, enquanto há candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade que não expirou. Se expirar o prazo de validade, aí tudo bem, pode fazer outro concurso, tá? Aí quem foi aprovado pode e deve não. Ninguém é obrigado a exercer o direito de ação. Mas entendo que se você passou no número de vagas e não foi nomeado no prazo devido, assim que o prazo é inspirado, você pode entrar com uma ação pelo rito comum ou até mesmo um mandado de segurança para garantir a sua nomeação, tá bom? Então, fecho o nosso bloco por aqui